boa tarde. Eu sou o Manassés Rodrigues Sobrinho. Eu vou conversar com o nosso amigo apóstolo Adil Ramos dos Santos. Vou fazer algumas perguntas sobre, da área evangélica, né? Aqui está o nosso amigo, né? Prazer. Boa tarde. Boa tarde, prazer. A primeira pergunta, o senhor concorda comigo que as pregações nas igrejas deixou de ser cristocêntrica? Eu digo assim que eles estão dando mais valor a outras coisas e deixando Jesus de lado? Com certeza, muitas igrejas já que estão esquecendo, né, que Jesus é o alvo, ele é o cabeça da igreja, eles estão mais botando a parte deles mesmo, o conhecimento humano, né, deixando a divina. E o que podemos fazer para que as igrejas deem mais valor às almas do que os louvores? Nós estamos vendo que a maioria dos cantores evangélicos, né, os pregadores também, eles estão atraindo mais atenção para eles do que para a própria palavra de Deus. O senhor concorda com isso? E qual a solução que o senhor acha que deve ser feita para poder mudar a situação? O seguinte, o senhor falou uma coisa muito certa, que a Bíblia diz que tudo vai cessar, né? Pregação, profecia, e vai continuar o louvor no céu. Se o louvor vai continuar, acho que aqui na terra deveria diminuir o louvor, né? E entrar mais na área da pregação. Também o que está faltando para isso melhorar é os pastores, na hora que for separar alguém ao ministério, ele pedir a Deus, orar a Deus a visão, né? Para que seja homem de Deus para entrar nessa área realmente da pregação, que é importante. O senhor acha que está extinta no momento, né, as igrejas genuínas, o amor genuíno? Será que já está se cumprindo o que a palavra de Deus declara, né, que no fim dos tempos o amor de muitos esfriarão? Com certeza. Essa parte realmente está sendo muito atingida dentro da igreja. Nós vemos assim, o amor realmente está esfriando, né? E a gente vê assim, cada dia mais a igreja verdadeira de Deus, né? Ela está morrendo. Porque a igreja primitiva, né? Na época ela começou com os apóstolos, que eles vão viver, né, em união, na comunhão, vivia na doutrina, no partir do pão, né? E hoje não vê da igreja não, hoje vê, mas todo mundo é estranho. Não tem mais aquela união, aquela coisa que a Bíblia fala. Realmente está passando essa crise mesmo. A palavra de Deus, eu digo a Bíblia, ela deixou de ter mais valor nas igrejas e ao lugar da palavra. O senhor acha que os louvores têm dado mais destaque? Está abafando demais a palavra. Você vê que você escuta na rádio Melodia, na rádio evangélica, né? Que 50 louvor, 5 minutos de meditação na palavra do pastor fulano Bertano, realmente está abafando. Isso não é cenoura, a Bíblia de pregar, né? Orar sem cessar e pregar é a minha palavra, né? Tempo e fora de tempo. Então a palavra tem que voltar a funcionar dentro da igreja. O senhor acha que esse é um dos motivos do esfriamento do ser humano? Com certeza. Porque a Bíblia diz que a igreja que ela não tem profecia, que é a palavra, a igreja se corrompe. Então é isso mesmo. Fazendo esse afastamento do... Fugindo um pouquinho, assim, indo assim, para a área social, né? A igreja é um centro social, né? E quando se fala em centro social, nós pensamos logo em ajudas aos próximos, né? O senhor acha que a unificação das congregações poderia assim ajudar na área social? Por exemplo, reunindo todas as congregações, teria mais, o poder aquisitivo seria superior e aí teria mais condições monetárias para poder ajudar o próximo? Com certeza, porque aí hoje em dia, eu sou pastor presidente da Assembleia de Missão, como o senhor falou, já tive umas 15 congregações na mão. Chegou um tempo, né, que as igrejas não estavam, né, prestando conta da parte da finança. Eu preferi desligar ela, deixar ela com os pastores, porque realmente a matriz nesse caso é muito atingida. Quando a congregação ela vai unificar para todos trabalhar juntos, é muito prejudicada essa área social. Aí a pessoa começa a passar, até o próprio pastor mesmo, que tem que viver a vida da obra, né? Ele acaba também sendo prejudicado também, tem família, tem... O que o senhor me diz das igrejas que pregam a prosperidade, o carro do ano, a casa própria,
né, um fundo monetário avantajado, né? O que é que o senhor me diz disso? Bom, eu sempre fui contra o pastor se levar só para a parte, né, da prosperidade, porque quando o homem leva a igreja para a parte da prosperidade, ninguém quer ser pobre, né? Todo mundo queria ter condição, ter carro do ano, e pela Bíblia Sagrada, nem todo foi pobre para ser rico, porque isso é desde o princípio, né? Sempre houve pobre e rico. Então não é a igreja Forono Betano que tem que botar também do povo, nós temos que ser ricos. Eu até vejo isso com aproveitamento, né? Porque nisso aí eles fazem campanha, né? Dentro da igreja, pedindo desafio, essas coisas todas. Então eu creio assim, quem tem que ser rico vai ser rico por Deus, não é? Através de eu falar, de eu fazer o culto de prosperidade que vai funcionar mais. O que devemos buscar primeiro? O reino do céu é a sua justiça, e as demais coisas você não acrescentar, como diz a palavra. O senhor crê, assim, na sua denominação, na sua religião, né? O senhor crê que o homem ele é salvo pelas suas obras ou pela fé? É mais pela fé, embora a obra faz parte, né? A consequência. A né? consequência, como Abraão, né? Mais é a fé mesmo. O homem é salvo por ele crer em Deus. Não é pela, se fosse assim, né? Esses homens que fazem caridade aí, né? Eles seriam, mas a salvação é pela fé. Eu creio, Então, a pregação da prosperidade é um método de atrair quantidade de pessoas? justamente. Maior número? O senhor pode ver, a igreja que não prega prosperidade, ela tem um número resumido ali, só dos membros, né? E não tem quase ninguém de fora. Mas a igreja que prega prosperidade, casa, mansão, né, empresas, ela está sempre superada. A maioria vai ali, não é nem pela palavra de Deus, é pelo interesse realmente daquilo que a igreja está oferecendo. Assim como as religiões, né? Centro espírita, né? Ou seja, até mesmo uma outra seita que ela oferece riqueza, sempre a multidão está ali. Shows gospel. O que é que o senhor diz dos shows gospel? Vou ser bem claro assim, eu sou contra. Na igreja não tem que ter show gospel, na igreja tem que ter o louvor. Eu sou contra essas coisas de show gospel, louvorzão, essas coisas, tudo só atrai mais jovens dentro da igreja, né? Afastando até as pessoas, às vezes que querem ter um com Deus, acabam se afastando da igreja do Senhor. Ritmos funks e pagode de samba com as letras evangélicas. Também está errado. A gente vê que a Bíblia que os mais hinos, né, os mais belos hinos de poesia foram escritos na tribulação. Então o negócio de funk, negócio de pagode, isso está fora também. Deus não precisa disso, né? Deus não precisa de ajuda dentro da cadeia dessas coisas. Né? O senhor sente falta do valor das pregações, assim digo, da palavra de Deus nas igrejas? Eu senti muita falta. Senti muita falta mesmo. Eu sou convidado para alguma denominação, quando eu vejo lá, né, que está faltando aquelas pregações primitivas, eu fico muito triste. Então, logicamente, também o senhor sente falta da igreja fervorosa, né? A igreja Claro. que quando a pessoa entrava carregada com alguma entidade, era manifestada. Era manifestada, a pessoa era liberta. Hoje quase a gente não vê isso em igreja nenhuma. Quando a gente fala até o poder de Deus, a gente não quer falar dele, a pessoa pular, rodando, não é isso não, isso aí é outra coisa. Quando fala o poder, a pessoa falou, tem que ter cura, né? Tem que haver libertação, o demônio tem que ser expulso, né? Mas isso só acontece quando o pastor está na direção de Deus, né? Na santidade vai isso acontecer. Existem muitas dúvidas, né? E uma dessas dúvidas da palavra de Deus, né? É que a palavra de Deus nos declara que quem crê e for batizado será salvo, né? Alguns teólogos, a maioria dos teólogos falam que ser batizado é se regenerar, né? É ser limpo, ser lavado, né? Isso. E isso deixa assim, muita gente assim, em dúvida, porque fala, poxa, se eu não for batizado, porque as pessoas dizem, a maioria das pessoas diz que ser batizado no Espírito Santo é falar em língua. Falar em língua é um dom ou é ser batizado? Não, falar em língua é um dom, né? O dom como a Bíblia fala, é o de curar. Então, quando a pessoa fala em língua, é um dom que ele recebeu de Deus. Isso não declara que seja salvação, né? Esse está dando até problema na igreja hoje, que a pessoa está dentro da igreja, humildemente ali. Quando ele é batizado com o Espírito Santo, ele esquece que tem pastor, ele acha que já pode sair por aí com um cara de mundo, né? E acaba se perdendo. No caso, o batismo do Espírito Santo é o arrependimento? Não.
É o reconhecimento de que a pessoa é dependente de Deus? É isso aí, o batismo é só para levar a pessoa mais ao conhecimento, a pessoa ter mais aquela certeza, né? Porque na verdade o batismo nas águas que ele declara como um Simbolismo. é um simbolismo de uma libertação. A pessoa está se limpando, né? Para ser um membro daquela igreja que ele pertence. Por isso que João Batista não queria batizar Jesus, né? Ele falou que não era digno, né? E o Senhor tinha que ser batizado para que cumprisse a justiça, né? Perfeito. Apóstolo Adil Ramos dos Santos, né? Como eu disse aqui no início, ele é apóstolo da Igreja Assembleia de Deus de Missões em Nilópolis, né? E vou fazer outra pergunta. Agora vamos voltar lá para trás. Como é que foi a sua entrada no Evangelho? Com a minha entrada... Primeiro, quanto tempo de Evangelho o senhor tem e como é que o senhor ingressou? 31 anos. 31 anos. Que eu estou no caminho do Senhor, né? E como eu comecei? Aliás, começou pela minha mãe, né? Nossa mãe Elvira, que já dorme no Senhor, ela que começou, na verdade, né? Quantos anos já que ela faleceu? Já estamos para 15 anos já. 15 anos. E então o que aconteceu, né? Ela aceitou Jesus, né? Meus irmãos aceitou, meu pai aceitou, e no final ficou eu. Não que eu não gostava da igreja, eu gostava da igreja. Eu não queria entrar para a igreja, por quê? Porque certamente eu ia ter que deixar o cigarro, né? As mulheres, os jogos. Eu gostava de farma, eu temia Deus em parte, né? Mas queria minha liberdade. Eu sei que a igreja ela é me prender. Aí foi quando a Bíblia diz que não veio pelo amor, né? Veio pela dor. Essa minha perna direita, né? Eu sofri um acidente, não foi de carro, mas é assim, né? De repente deu uma torção e ali nasceu um tumor, uma ferida, né? E eu fiquei no leito por muito tempo. Aí quando eu entrei na igreja, me lembro como fosse hoje, na segunda-feira, né, onde é hoje a sede, era uma congregação ainda da Travessa Riachuelo, do pastor Eli Furtado, e eu entrei pelaquela porta e meu irmão Gilson, que hoje é bispo lá em Brasília, e o irmão Francisco também, que já dorme no Senhor, eles falou que ali é a última oportunidade que Deus estava me dando. Aí eu não tinha outra opção, né? Já estava tudo ruim, eu me decidi, e logo após ele falou que teria um plano comigo, né? E eu ia assumir a obra, mas cumpriu. Eu estava me congregando em São Passo, e ali foi rejeitado na época pelo meu dirigente. Aí eu fiquei, eu vou para onde? Eu não queria ir para outra igreja. Foi quando eu cheguei a pessoa do apóstolo Geraldo, também que já dorme no Senhor também, e ali ele me deu o apoio, né? E ali eu comecei sem saber nada. Sem saber nada mesmo, ela leiga em tudo. E graças a Deus, né? Eu tenho 19 anos, vai fazer agora em janeiro, né? Vai fazer 20 anos de fundação. Então tudo começou simplesmente, né? Eu não tinha nenhum conhecimento, a sabedoria da era do Senhor. E hoje, né, com esses 19 anos, eu já aprendi muita coisa, hoje não tenho mais preocupação. Né? O senhor tem 19 anos de vida pastoral? É de pastoral. Tá. 31 anos que eu falo, o total? Tudo, mais de 19 anos. E é verdade que o senhor veio do lixo? Isso é muito importante também, as pessoas saberem disso. E qual local? Chatuba, né? Os irmãos conhecem, né? Baixada Fluminense. A gente zona de Nova Iguaçu, né? Agora pertence até a Mesquita, Mesquita, né? Isso. Ali havia uma lixeira na rua Inácio Serra, a última rua, né? E ali havia uma lixeira, havia uns caminhões de lixo de Nova Iguaçu, de Nilópolis, né? E ali eu ficava ali com meus irmãos comendo, coisa do lixo mesmo, trazer para casa, roupa, calçado, né? E foi quando minha mãe aceitou. Aí eu tenho até uma matéria no jornal que diz, né? Da boca do lixo para o ministério. Eu sou um pastor. É interessante uma coisa que o senhor falou aí. O senhor falou que não queria ir para servir a Jesus e para a igreja, que o senhor tinha que largar a bebida, o cigarro, as mulheres, e outras coisas. Para a pessoa se libertar dessas coisas, primeiro ela se liberta ou ela precisa de Jesus Cristo? Não tem como, é só Jesus mesmo. Então ela tem que entrar na igreja para se libertar. Foi o meu caso. Eu falei, eu não quero ir para a igreja, achando que um dia eu ia largar tudo, mas foi pior. Não foi se agravando cada vez mais, né? Eu ficando viciado em bebida, em cigarro. Aí a opção foi o Evangelho. Então, né, quero até dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, ou até nos assistindo pelo vídeo, né? Que a solução é Jesus. Não adianta como vai dizer, primeiro eu vou fazer isso, depois eu venho para a igreja. Não vai conseguir. Vai morrer e não vai ter essa oportunidade. Então a solução realmente é Jesus Cristo. Então, primeiro eu tenho que me libertar de tudo para entrar para a igreja, ou venha como está? Não, como está. A palavra de Deus. Roubando, fumando, cheirando, com mulher. Vem o jeito é como você vai para um banho, né? O que a palavra de Deus nos diz?
vinde como estás. Vinde a mim todos vós, estás cansado, né? E o oprimido eu vos aliviarei. Então o homem tem que vir como está, não se preocupe, né? Porque você me fala assim, eu não vou aceitar que eu estou com a vida errada. É o errado que Deus está chamando. Jesus liberta os viciados? Liberta. Liberta os oprimidos? Oprimidos. Ele é a solução para tudo? Solução para tudo. 100% Jesus. Como é que é a vida do senhor atualmente? Não, atualmente não, depois que o senhor aceitou Jesus. Depois, como eu falei, eu era do lixo, né? Eu vi oprimido, viciado em cigarro e bebida. Depois que eu aceitei, mas Jesus fez uma limpeza, e eu digo a verdade do Senhor. Eu estou com esses 30 anos, né? E o mundo que eu deixei não tem mais prazer nenhum por ele. Para tu ver que é tão verdade que eu não tenho mais prazer. Eu vivo no mundo que eu estou, né? Eu estou vivo aqui, né? Então eu vivo no mundo, passo por ele, mas não tenho mais prazer. Aquelas coisas que me preenchiam, que eu achava que preenchia, né? Era tudo ilusão. Só Jesus mudou, eu sou feliz mesmo. Confesso, sou muito feliz com Jesus Cristo. É impressionante, bispo. Eu estava vendo, mudando um pouquinho de assunto, eu estava vendo uma reportagem há 3 dias atrás, e nessa reportagem falava sobre o cérebro humano, né? Então, nessa reportagem estava falando que o ser humano ele tem mais facilidade para falar a verdade do que para mentir, né? O senhor quer ver uma prova? Inventa um nome para o senhor rápido. Qual o seu nome? Adil. Não, o senhor inventar um nome para o senhor. Inventa um nome. É Francisco. O senhor demorou um pouco, agora Adil o senhor falou rápido. Então, demora, o processamento é mais lento para mentir. A perfeição de Deus na criação do homem, né? Agora que os cientistas estão descobrindo que o homem... A perfeição de Deus em tudo que ele fez. Né? Quer dizer, eles estão descobrindo, quer dizer, estão achando que estão descobrindo, como na verdade já foi descoberto. Porque quem abre a Bíblia, a gente tem a solução para tudo, lá declara tudo, não é isso, Bispo? É verdade. Bispo não, apóstolo, perdão, né? Então, voltando aqui para mais uma pergunta. Eu fiz uma entrevista com o senhor uns tempos atrás e falei sobre o perdão. Né? Eu fiz uma pergunta sobre o perdão. Eu perguntei ao senhor se o senhor perdoaria um homem que cometesse um homicídio com a sua filha. O senhor falou sobre o seu irmão. Me conta como é que aconteceu e como é que foi essa atitude do senhor. Quando ele era o meu irmão mais velho, né, o nome é Dilson, minha mãe não era evangélica na época, então ele ficou muito solto, né, ele era criado com a minha avó, e teve uma vida muito fácil, começou a arrumar colegas, né, colegas assim, viciados, e ele passou a roubar essas coisas todas, né, e um dia ele saiu, né, ele muito agarrado assim, com os irmãos, ele respeitava muito minha mãe, né, mesmo embora estando nesse lado errado, ele nunca fez parada errada dentro de casa, né, mas na rua ele fazia essas coisas erradas. Então o que aconteceu? E mataram ele. E quando nós sentimos a falta dele, que ele já desde manhã não apareceu dentro de casa, né, quando foi 11h30 da noite de uma terça para quarta-feira, que vieram tempo de que tinha matado ele lá na Chatuba. E aí a gente ficou triste na hora, choramos, né, aquilo tudo, né? E depois veio alguém, né, pedir consentimento para poder correr atrás das pessoas que fez aquilo. Quer dizer, o que eu falei para minha mãe? Mãe, deixa isso para lá. Né? Se alguém fez isso com ele, um dia Deus vai cobrar, né? Então ali o que nós ali estamos perdoando as pessoas, que é difícil, né? Pessoas que tiram a vida do nosso, um próximo, muito próximo, que é o irmão, né? Quer dizer, então acho que assim que nem todos conseguem perdoar, mas ali nós realmente conseguimos, não só eu, mas minha mãe, meus irmãos, nós perdoamos as pessoas que fizeram aquilo com ele. Graças a Deus, é uma atitude muito difícil. É difícil, com certeza. Agora, o bispo, vou fazer outra pergunta aqui ao senhor. O senhor acha que a instrução acadêmica, assim digo, a formação escolar, né, o incentivo da pessoa buscar melhoria, estudando, se instruindo, buscando informações, o senhor acha que isso ajuda no crescimento da igreja? Com certeza, mas que nós estamos no século XXI, não é isso? E as coisas evoluíram muito, como diz em Daniel capítulo 12, versículo 4, né? Que a ciência se havia de multiplicar. Hoje em dia, para formar um emprego, você tem que, né, ter sua formação e, além disso, tem que ter conhecimento, né? Hoje, na área, né, da informática, não é isso? Quem não souber lidar com o computador,
até para ele arrumar um emprego, hoje é difícil. Então, eu acho que Deus ele jamais vai cobrar, ou ele vai castigar alguém que, né, ele vai estudar o melhor até para a palavra dele mesmo, né? Em todo sentido. Você vê que hoje a parte, né, profissional, porta de emprego está difícil. Agora imagina a pessoa se não tiver nenhuma instrução. Se ele, de repente, se ele tiver até uma profissão, né, que dá para ele se garantir, mas nem todo tem profissão hoje, né? Só informática mesmo. Então o estudo é importante, mesmo para nós, evangélicos, é muito importante. Agora, para fechar essa entrevista, vamos fazer uma pergunta ao senhor. A gente tem ouvido falar muito no anticristo, né? Na besta. O anticristo, a Bíblia nos relata que o anticristo, quando ele começar a dominar, predominar, né? Antes de eu concluir, muitos estão falando isso por causa dessa crise mundial, né? Está acontecendo. E a Bíblia nos relata que o anticristo ele vai vir para resolver um problema, uma crise mundial. Isso. Né? Então, o anticristo, quando ele começar a agir, a igreja vai estar aqui, a igreja de Cristo? Isso é uma dúvida de muitos. Eu né? até creio assim, que nós estamos já vendo isso aí, né? O mundo, né, já está passando, agora mesmo, né, nós estamos passando pela, né, crise econômica e atingiu já, disse que o Brasil não seria atingido e ultimamente vê que atingiu o Brasil também, né? E você vê, né, com essa mudança até dos Estados Unidos do presidente negro, que pela primeira vez, né, que isso acontece, eu creio que isso aí é já o início de um grande conflito na Terra, porque a Bíblia diz, quando